Olá, aluno! Nessa aula, irei fazer a introdução do assunto referente à análise combinatória, ok? Então, vamos lá. Vamos ver a introdução. Considere os seguintes problemas. Esses problemas são para ser analisado, ok? De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema, ok? Então, reflita um pouco e pense nessas possibilidades. Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e algarismos? De quantos modos distintos podem ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? De quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves de seleções da primeira fase de uma Copa do Mundo de futebol? Todas as questões levantadas são problemas de contagem. A análise combinatória é a parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permite resolver essas e outras questões. Então vamos em frente. Vamos falar aqui um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, ok? Para isso, vamos analisar esse problema aqui, ó. Um quiosque de praia no Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção durante uma temporada de verão. Ele lançou um combinado de sanduíche natural e suco a R$ 20, ok? Para esse combinado, há 4 opções de recheio para o sanduíche. Existe o frango, o atum, o vegetariano e queijo branco, ok? Então essas são as 4 opções de recheio para o sanduíche. E 3 opções de suco. A gente pode escolher laranja, uva e morango. De quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Em primeiro lugar, a pessoa deverá optar pelo sabor do lanche, ok? Então, para resolver esse problema, em primeiro lugar, devemos optar pelo sabor do lanche. Há 4 opções. Você pode escolher entre frango, atum, vegetariano e queijo branco, ok? E para cada uma das possibilidades anteriores, a escolha do suco pode ser feita de 3 maneiras possíveis. Tá? Após você ter escolhido o recheio do sanduíche, você vai escolher o suco. Quais são as opções do suco? Você pode escolher laranja, uva ou morango, ok? Então vamos ver mais na frente. A representação dessas possibilidades pode ser feita por meio de um diagrama sequencial, ok? É importante que você saiba fazer esse diagrama sequencial, conhecido como diagrama da árvore de possibilidades ou simplesmente diagrama da árvore. Observe, tá? Então aqui a gente tem a primeira etapa. A primeira etapa vai ser a escolha do sanduíche. Você pode escolher entre frango, atum, vegetariano ou queijo branco. Essas são as 4 possibilidades que você tem de escolher para o recheio do sanduíche. A segunda etapa será escolher o suco, ok? Então aqui a gente pode ter na segunda etapa a escolha dos seguintes sucos, ó, laranja, uva ou morango, ok? Imagina que você escolheu frango aqui, ok? Vamos lá. Imagina que você escolheu frango, o recheio do sanduíche foi frango, e você decide escolher o suco de laranja. Essa uma aqui já é uma possibilidade, ó. Escolheu frango e o suco de laranja, então a gente tem essa primeira opção aqui. Também você pode escolher frango e o suco uva, ok? Então vai ficar frango e uva. O seu lanche vai ser servido frango e uva, o suco será de uva. Ou também você pode escolher o recheio de frango e o suco de morango. Então aqui só aqui a gente já tem 1, 2, 3 opções, ó. Isso se você escolher frango como o recheio do sanduíche. Agora, se você escolher o atum, já vai ser essas outras possibilidades, ó. Você pode ter o atum e o suco de laranja, você pode ter o atum e o suco de uva, o atum e o suco de morango, ok? Essas são as opções se você escolher o atum. Se você escolher o vegetariano, então você terá, ó, vegetariano e aqui a primeira opção, vegetariano e suco de laranja. Aqui você pode ter, ó, vegetariano e o suco de uva e o vegetariano e o suco de morango, ok? A mesma coisa vai acontecer com o queijo branco. Serão também 3 possibilidades aqui, beleza? Então, observe que cada combinado consta de um par ordenado, tá? Ou seja, esse par ordenado, ele representa o sanduíche e o suco, tá? O X, nesse caso, está representando o sanduíche e o Y está representando o suco, por isso que é um par ordenado, uma combinação desses dois. Em que X pertence a esse grupo aqui, ó, o grupo que é formado por frango, atum,
é vegetariano e o queijo, beleza? E o Y, ó, é o suco, que é formado por suco de laranja, uva ou morango. O número de possibilidades pode ser calculado fazendo a multiplicação direta. Eu pego o número de possibilidades do sanduíche, que são 4, 1, 2, 3, 4, né? E multiplico pela quantidade de sucos, opções de suco, que são 3. Então aqui eu tenho 4 vezes 3. No total de possibilidade de lanche diferente, eu vou ter 12 no total. 12 possibilidades. Vamos em frente. Nesse exemplo 2, a gente vai analisar o lançamento de uma moeda, ok? Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Vamos representar cara, a gente vai representar cara, ó, pela letra K e coroa pela letra C, ok? Há 3 etapas, ou seja, 3 lançamentos a serem analisados. Então vamos analisar de um por um, ok? O primeiro lançamento pode resultar em cara ou coroa, ó. A gente tem aqui o primeiro lançamento e o resultado possível pode ser cara ou coroa, beleza? Se você lançar uma moeda, as possibilidades são essas. Vamos imaginar que o primeiro lançamento deu cara. Então vamos para o segundo lançamento. O segundo lançamento, quando você lançar a moeda, pode ser que dê cara ou pode ser que dê coroa, ok? Então a gente tem que anotar essas possibilidades também. Já no terceiro lançamento, imagina que deu cara e o terceiro lançamento pode ser que dê também, tem 2 possibilidades, certo? Pode dar cara ou pode dar coroa, ó, ok? E as combinações feitas depois desses primeiros lançamentos, nessa primeira linha, pode ser, ó, cara, 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 cara ou coroa, beleza? Depois a gente pode analisar, fazer a análise se o resultado do segundo lançamento tivesse dado coroa, ok? Então aqui, ó, se deu coroa aqui, olha só os resultados, ó. O primeiro lançamento aqui, vamos ver o primeiro lançamento, deu cara, o segundo deu coroa e o terceiro deu cara, ok? Então tá aqui, ó, essa combinação. Vamos ver então se o primeiro tivesse dado cara, o segundo tivesse dado coroa e o terceiro coroa. Ia ficar, ó, cara, coroa, coroa. Observe que a gente está formando sequências, combinações, possibilidades de resultado, ok? Em 3 lançamentos a gente tem essas possibilidades. Então você pode fazer essa análise também se no caso o primeiro lançamento tivesse dado coroa, ok? Isso aqui eu vou deixar que vocês façam. Cada sequência obtida é uma tripla ordenada, ok? Um aluno me perguntou por que é chamado de tripla ordenada ou terna de faces, ok? É justamente por causa disso, ó. São os três resultados aqui, ó, nos 3 lançamentos. São 3 resultados nos 3 lançamentos, então é chamado de tripla ordenada, em que essa face pertence a esse conjunto aqui, ó, cara ou coroa, tá? O conjunto de possibilidades é cara ou coroa só. Você jogou a moeda, só pode dar esses 2 resultados, cara ou coroa, ok? E aqui esse F2 pertence ao conjunto também cara ou coroa e o F3 também pertence a esses resultados. Só são esses resultados possíveis, ok? A gente pode fazer esses cálculos fazendo a multiplicação, ó. Já que são 3 lançamentos, a gente vai fazer 3 produto de 3 valores, ó. Como no primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades, pode dar cara ou coroa, ok? No segundo lançamento também, a gente pode ter cara ou coroa. E no terceiro também, cara ou coroa. Então a gente vai pegar esses 3 valores e vai fazer a multiplicação entre eles e vamos obter, ó, o total de possibilidade são 8, ok? Então assim a gente resolveria um problema como esse. Vamos para o próximo. Esse exemplo 3 está falando de 4 estradas ligam as cidades, ó, A, B. Então eu tenho 4 estradas que ligam os pontos, ponto A até o ponto B, ok? Então eu tenho ponto A ao ponto B e essas estradas ligam de 4 formas diferentes, tá? Então aqui eu tenho 4 estradas que podem ligar o ponto do A ao B. Eu posso escolher qualquer uma dessas. E 2 estradas ligam as cidades B e C, tá? Então eu tenho a cidade aqui B e C que é ligado por apenas 2 estradas. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A, tá? Você quer ir de A ao ponto, do ponto A até o ponto C, passando pelo B. Vamos representar as estradas que ligam as cidades A
A a B por x1, x2, x3, x4. Também teve um aluno que me perguntou por que x1, x2, x3 e x4, ok? A resposta é simples. Essa aqui foi escolhido o x para representar, mas poderia ter escolhido também outro símbolo para representar as estradas, ok? Sem problema nenhum. Poderia ter escolhido a letra A, a letra B, qualquer um, ok? Mas só tem que ficar bem identificado para que você possa entender que está representando a estrada, igual foi aqui, ó. O x1 representa essa estrada, o x2 representa essa e assim por diante. Só precisa estar bem identificada para que as pessoas possam entender que é isso que significa. E as que ligam as cidades B a C por Y1 e Y2. Observe que aqui já escolheram, ó, outra letra justamente para diferenciar. Agora não escolheram mais X, escolheram o Y, sem problema nenhum. Poderiam ter escolhido o Z. As duas etapas sucessivas a seres cumpridas na primeira deve ser ir de A até B. Tá? Então essa aí vai ser a primeira etapa. E na segunda de B até C. Cada caminho determina uma sequência de 2 elementos. Tá? Cada caminho constitui uma sequência de 2 elementos. Tá? Então a gente vai ter o X e o Y. Tá? É a primeira parte do caminho e a segunda parte do caminho. Okay? E por isso a gente vai escrever ó, o par ordenado aqui, ó, X e Y. Em que xi pertence a esse conjunto aqui, ó, x1, x2, x3, x4, que representa as 4 estradas, e o y, que representa essas duas outras estradas, ok? Que liga de B a C. Esquema ao lado, tá? Como mostra, né? O esquema ao lado. Caminhos possíveis, ó. A gente pode escolher o caminho x1, ok? Aqui é a primeira possibilidade, ó, essa possibilidade aqui. A gente pode escolher o caminho x1 e depois o y1 e chegar do ponto A até o ponto C. Ok? Esse aqui, primeiro, é a primeira possibilidade. A gente também pode escolher o caminho ó, x1 e não querer pegar o caminho y1. Vamos pegar o caminho y2. Ok? Então essa aqui é outra possibilidade. Observe que a gente vai anotando todas as possibilidades de ir do ponto A até o ponto B. Assim foi feito quando eu escolhi ó, x2. Escolhi aqui o x2 e peguei o y1. x2, ó, escolhi o y1. Assim foi feito também com essas outras combinações, certo? Dá uma analisada aí, para não ficar muito extenso o vídeo. Então vamos avançar. O número de maneiras de realizar a viagem completa corresponde ao número de sequências possíveis. Observe que aqui do ponto A ao ponto B eu tenho 4 caminhos, então são 4 possibilidades. E indo de B a C eu tenho 2 caminhos. Então, se eu multiplicar 4 vezes 2, eu vou chegar a 8 possibilidades de ir do ponto A até o ponto C.